Olá, gente, tudo jóia? Meu nome é Giovana e eu sou professora da Conatos. A Conatos é uma salinha de redação que fica em Viçosa, Minas Gerais, e esse é o meu canal no YouTube. Eu resolvi fazer esse canal para poder democratizar um pouco o acesso ao ensino de redação e tornar mais facilitado para vocês o estudo para a redação do Enem. Tudo bem? Bom, no primeiro vídeo do canal, eu resolvi discutir com vocês um pouquinho sobre a estrutura da redação do Enem. Muitas pessoas acreditam que não exista, né, uma estrutura básica de redação do Enem, porque ainda existe um mito, né, de que a redação do Enem ela seja inspiração, que a redação do Enem ela seja muito avaliada pelo padrão da originalidade. Então, que o corretor ele vai olhar para a redação e vai, meu Deus, mas quão original foi essa pessoa? Quão criativa foi essa pessoa? E, na verdade, não existe essa ideia. Isso pode ser uma boa notícia para alguns e isso pode ser uma péssima notícia para outras pessoas. Por quê, gente? Porque a ideia da redação do Enem, ela não está firmada nessa noção de criatividade e nem de originalidade, mas está firmada na ideia de uma estrutura básica de um tipo textual existente, que é o tipo textual dissertativo argumentativo. O que é um tipo textual dissertativo argumentativo? Bom, o tipo textual dissertativo argumentativo é um texto que nós produzimos há muito tempo. Basicamente, a gente sempre produziu esse texto. Desde que a gente aprende a falar, a gente aprende a se comunicar, a gente está produzindo aí textos dissertativos argumentativos, ou melhor, dissertativo argumentativos. Como assim? Bom, quando você defende para alguém, para um amigo, um conhecido, algo você está defendendo, por exemplo, um filme que você gosta, você defende uma série, você está produzindo um texto dissertativo argumentativo. Então você está falando um pouco sobre o filme, então olha, você tem que assistir o filme Coringa. O filme Coringa é muito bom, então você fala um pouco sobre o filme, porque no filme o personagem principal ele passa por essa situação e no filme acontece tal e tal e tal e tal cena e você vai se sentir assim, 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 assado. Então, você está descrevendo uma série de situações para o seu colega, para o seu amigo, e você está apresentando vários argumentos para que ele também assista. A ideia do tipo textual dissertativo argumentativo é falar sobre um assunto, apresentar fatos, apresentar informações sobre um assunto e apresentar argumentos, defender um argumento. Então a gente faz isso sempre. Sabe quando a gente é criança e a gente quer muito alguma coisa, você quer muito dormir na casa de um coleguinha, você quer muito ir a uma festinha, ir ao cinema, brincar na rua até mais tarde, e você precisa daquilo e você quer defender, né, com unhas e dentes, e você começa, por exemplo, a usar argumentos a favor do seu ponto de vista, porque fulano vai. Aí você, às vezes, até quer pedir a mãe do seu amigo para pedir sua mãe ou seu pai, né? Não, mas se você pedir, se a sua mãe pedir, então a gente está ali usando argumentos de autoridade a favor do nosso ponto de vista. Você basicamente já sabe das técnicas e das estratégias para produzir uma redação do Enem, porque você já as utiliza. Você só não sabe que são ótimas técnicas. E hoje eu vou falar sobre um pouquinho disso com você, aplicando, obviamente, numa redação. Bom, então vamos lá. Eu selecionei uma redação para poder analisar com vocês. É a redação de uma estudante chamada Ana Clara. Ana Clara ela tirou 1000 na redação do Enem, cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí você vai me perguntar, ué, Giovana, de onde você tirou essa redação? Bom, eu tirei essa redação de uma cartilha que havia várias redações nota 1000. Essa cartilha foi organizada por um estudante chamado Lucas Felp. O Lucas Felp, ele tirou 1000 na redação do Enem de 2018. E desde então, ele tem organizado cartilhas com as redações nota 1000 dos participantes. Ele organizou em 2018 e organizou também as redações do ano passado. Você pode encontrar essas cartilhas no Instagram do Lucas Felp. E foi lá que eu peguei a cartilha desse ano. Ele disponibiliza o material muito bem organizado.
ele deixa ali livre para a galera baixar, é um material muito bacana. E eu peguei então a redação da Ana Clara, estou dando aqui, né, a fonte, estou citando a fonte do Lucas Felp, da cartilha, e também recomendo para vocês baixarem esse material, que é um material muito bacana para estudar. Vocês vão conseguir ler as redações. Acredito que com as ferramentas que eu vou disponibilizar para vocês aqui, vocês também vão conseguir analisar outras redações nota 1000 e notas 1000, né? Nota 1000, redações nota 1000, e vão conseguir analisar, vão conseguir poder entender a estrutura ali por trás, vão perceber que essa estrutura que eu mostrei para vocês, que eu vou mostrar, né, para vocês aqui, ela poderá aparecer em outras redações, tá bom? Então vamos lá? Então o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeira coisa que você faz quando você olha para um tema de redação, né, principalmente do Enem, é encontrar um problema social. O Enem ele trabalha muito com essa ideia de problema social. Então você olha a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Você olha para esse tema e você se pergunta, poxa, qual que é o problema social? O Enem ele trabalha muito com essas problemáticas que vão atingir o Brasil como um todo. Porque não é interessante para o Enem, que é um exame nacional, trabalhar com uma problemática que atinja só uma região. Obviamente, o problema pode atingir só um grupo, como aconteceu com o tema em 2018. Calma aí. Foi o tema dos surdos, né? Foi 2017. Em 2017, o tema sobre os surdos, obviamente, atingiu o grupo dos surdos, mas querendo ou não, há surdos em todas as regiões do Brasil. Então, é um tema que atinge a coletividade como um todo, certo? Então, atinge a nação. Então, é sempre um problema social, tudo bem? Então, dentro do tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil, você encontra um problema social, você encontra um problema que atinge a sociedade. E como é um problema social, você pode se perguntar: existem causas para esse problema? Existem consequências para esse problema? Quais são os impasses que esse problema enfrenta? Então aí você já vai pensando, mas é um assunto para outra aula, né? É um assunto para um outro vídeo, a gente discutir quais são aí as estratégias para elaborar projetos textuais, tá bom? No vídeo de hoje, então, a gente vai analisar a redação nota 1000 da Ana Clara e quais foram as estratégias que ela utilizou, qual é a estrutura por trás da redação da nota da Ana Clara. Então, vamos lá. A primeira coisa, pessoal, é sempre identificar também o assunto. Qual que é o assunto? Não é democratização, o assunto é cinema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a ler a redação da Ana Clara. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Bom, essa introdução, depois de lida, a gente pode se perguntar, o que tem aqui nessa redação de estrutura? Quais são as partes principais dessa introdução? Então, vamos lá. Bom, eu elenquei para vocês o que tem nessa introdução de passo a passo, né? Bom, a primeira parte central dessa introdução é a contextualização do assunto. Toda introdução você precisa contextualizar. Como eu havia comentado com vocês, o assunto dessa redação é cinema. E como é que eu contextualizo um assunto, Giovana? Bom, você contextualiza em uma sugestão com uma área do conhecimento. O que é uma área do conhecimento? Bom, o Enem considera como áreas do conhecimento leis, música, filme, série, filósofos, sociólogos, literários, obras teatrais. Bom, basicamente, eu acho que eu me lembrei de grande parte. Também pode ser personalidades, seja personalidades famosas e tudo mais. Então, você pode usar uma área do conhecimento para começar a falar do tema. Começando a falar do tema, começando a falar do assunto, você vai inserir esse tema, esse assunto, e depois você vai apresentar a
sua tese. Você vai apresentar a sua opinião sobre esse assunto, sempre lembrando, de focalizar o Brasil quando você for falar sobre isso, tá bom? E por fim, você vai apresentar o seu encaminhamento argumentativo. Essa palavrinha pode parecer muito esquisita, encaminhamento argumentativo, mas ela nada mais é do que um spoiler da sua redação. Ou seja, ela é um spoiler dos seus argumentos. É um spoiler. Você vai estar contando para o seu leitor o que vem pela frente, quais serão os seus argumentos a seguir, tá bom? Bom, não entendi muito bem, então não se preocupe que eu vou mostrar para você como seria isso dentro de um texto. Então vamos ver como é que a Ana Clara ela aplica muito bem as 3 partes essenciais de uma introdução? Vamos lá. Contextualização. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, ela usa a Constituição Federal para contextualizar, ela vai apresentar a tese, a opinião dela. Percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Vamos parar aqui só para analisar. A Ana Clara apresenta como área do conhecimento a Constituição Federal, que é uma lei, que é uma área do conhecimento. É uma área do conhecimento válida porque não estava nos textos motivadores, então ela ganha um pontinho com o corretor, porque ela demonstra que ela tem como se fosse uma bagagem de conhecimento. Ela diz que tem um acesso à cultura, aí você vai falar assim, cultura, mas o tema não é cinema? Olha como é que a Ana Clara percebe as coisas. O cinema não é um tipo de cultura? E daqui a pouco ela vai fazer uma espécie de especificação. Então, olha, a Constituição Federal assegura o acesso à cultura e olha a opinião dela. Porém, isso é o que ela vê. Porém, o que acontece? No Brasil, não há o cumprimento dessa garantia no que diz respeito ao cinema. Então, ela coloca aqui como a problemática dela. Qual que é a problemática? No Brasil, não há acesso ao cinema. E qual que é o spoiler? Isso acontece devido. Então, se é devido, ela vai apresentar para a gente na redação quais são as causas. Ela vai apresentar para a gente os motivos para que as pessoas não tenham acesso ao cinema. Ela vai apresentar para a gente os motivos da não democratização, da falta de democratização ao cinema. E quais são esses motivos? Motivo 1, concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Motivo 2, condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, se você notar, o primeiro motivo que está de laranja é o fato geográfico. As salas de cinema estão concentradas nos centros urbanos. Então, as pessoas que moram nas áreas periféricas, ou seja, que não moram nos centros, mas que moram nas áreas que estão nas periferias, não têm acesso ao cinema porque moram afastadas dos centros. E motivo 2, as pessoas elas não têm acesso à arte porque a arte custa caro, então é um motivo econômico. Então, recapitulando, contextualização, apresentação da tese, que seria a opinião, e parte 3, o encaminhamento argumentativo. Essas 3 partes são para a gente as partes essenciais de uma introdução. Note também em roxinho, né? Aqui a gente tem o conectivo. Esse conectivo é o que está fazendo a conexão, conexão, né, gênia, a ligação entre o período 1 e o período 2. O isso, o que seria esse isso? O isso é o não cumprimento da garantia. Então, ao invés dela falar o não cumprimento da garantia acontece, ela substituiu por isso, para evitar repetição e para fazer uma conexão. Gente, os corretores, eles são extremamente... me fugiu a palavra. Mas eles são extremamente... Eles cobram, né? O uso
conectivos, tá bom? Então, muita atenção ao uso de conectivos. É muito importante você nunca começar um período sem conectar uma ideia à outra, tá bom? Rígidos, eu queria a palavra rígidos, eles são muito rígidos com o uso de conectivos, combinado? Espero que vocês tenham entendido bem a questão da introdução, porque agora a gente vai para a próxima parte do texto dissertativo argumentativo, que é o desenvolvimento. O Enem, geralmente, ele gosta de dois, estou personificando o Enem, né? Mas a banca corretora do Enem gosta de 2 parágrafos de argumentação. Há quem goste de 3 parágrafos, mas dificilmente vocês vão ver uma redação nota 1000 com 3, tá bom? Geralmente é com 2, dá para você desenvolver muito bem os seus argumentos. Então vamos lá para a gente ver uma redação nota 1000 com 2 parágrafos de desenvolvimento. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Bom, primeiro ponto, a gente lê e fica, meu Deus, que texto bacana. Realmente, Ana Clara escreve muito bem. Mas por trás de todas essas palavras muito bem colocadas, a gente também tem uma linha de raciocínio. Então, vamos lá. O que tem por trás desse texto bem escrito? A organização de um tópico frasal, que nada mais é do que a síntese do que ela vai apresentar para a gente. Ela sintetiza tudo isso em um primeiro período. Nós temos a expansão, porque obviamente ela não consegue colocar tudo isso no tópico frasal, então ela precisa de expandir, ela precisa de explicar para a gente o que ela quis dizer, e depois a gente tem uma área do conhecimento para legitimar. Muita atenção no que eu vou dizer agora. Não necessariamente a sua área do conhecimento tem que vir por último. Eu só coloquei por último porque a Ana Clara colocou por último. Mas a sua área do conhecimento, ela pode vir no ponto 2 e ela pode vir no ponto 1, tá bom? Giovana, uma questão de opinião, eu gosto mais quando ela vem no 2. Eu acho que fica muito mais orgânico. Mas ela pode vir também no 1, tá bom? Então, vamos lá. Vou aplicar porque fica mais claro. Lembrando, de roxinho tá nossos conectivos. Olha como é que eles são importantes. É relevante abordar primeiramente, lembra que a Ana Clara vai falar das causas da falta de democratização, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, ela está apontando que o cinema, que as cidades, quando foram construídas, elas já foram construídas pensando nessa questão segregacionista. Essa dinâmica, ou seja, essa dinâmica da segregação, não foi diferente com a chegada do cinema, ou seja, ela estipula aqui, primeiro a cidade, agora ela vai expandir o tópico frasal, agora ela vai falar do cinema. Não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Professora, de onde Ana Clara tirou 17%, já que é um dado muito específico? Muito bem. Gente, esse dado ela tira do texto motivador. E aqui eu tenho um esclarecimento e uma crítica, porque eu adoro criticar a redação nota 1000. Bom, o meu esclarecimento é o seguinte: você pode utilizar, sim, dados do texto motivador. O que você não pode, caro estudante, é ficar preso ao texto motivador. Tem alunos que vão para a redação do Enem super tranquilos.
eles acham que a redação tá lá, o texto motivador tá lá e tudo que ele precisa tá no texto motivador. Ele acha que o texto motivador é tipo assim, é um dicionário que ele pode consultar e não é assim. O texto motivador, ele tá ali para te motivar. Você tem que usar a sua cabecinha para lembrar de informações, para lembrar de textos que você construiu ao longo da vida, que você leu, que você assistiu, para lembrar de filmes, para lembrar de séries, para lembrar de músicas, de filósofos, sociólogos. Agora, o texto motivador não é para você ficar copiando informações. Um dado você pode pegar, uma informação você pode pegar. Agora, se você só usar texto motivador, você sabe a competência 2, você não vai sair de 120, tá bom? Bom, agora a minha crítica é que ela não disse qual que é a fonte. Então ela poderia ter dito, né? Já que apenas 17% da população do país, vírgula, segundo dados de... Ela não fala pra gente. Então essa é a minha crítica, tá? Bom, isso não desqualifica o texto dela. Gente, eu não tô falando que ela não merecia 1000, só tô pontuando, tá? Bom, continuando, nesse sentido conectivo, observa-se que a segregação social, aí olha a área do conhecimento, linda, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população da periferia do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionadas pelo cinema. Muito bom. Então, olha só, ela disse, trouxe uma legitimação, ou seja, ela diz para a gente que a segregação cultural, segundo Sérgio Buarque de Holanda, não é ela que está falando. Ela está falando assim, olha, não sou eu. Quem falou foi alguém muito mais gabaritado do que eu, que é o Sérgio Buarque de Holanda. Então, ela está legitimando o discurso dela. É a mesma coisa, sabe quando você fala alguma coisa com alguém e a pessoa vira para você e fala assim, quem disse? Aí você fala, a OMS, né? Você está colocando aí a responsabilidade de outra pessoa, né? Nisso aí que ela está fazendo, ela está legitimando o discurso. Isso é muito bom. O Enem ama quando o aluno faz isso, certo? Então, isso aí ela ganhou um pontinho na competência 2. E ela colocou isso de uma forma muito bem articulada. Bem? Bom, e aí ela coloca também de uma forma muito bacana quando ela diz que a segregação social ela se faz presente, por quê? Porque ela priva a população da periferia do acesso à cultura e ao lazer que o cinema proporciona. Então, o cinema ele não só proporciona lazer, mas também cultura, tá bom? Então, aqui a gente tem, vamos lá, nós temos tópico frasal, expansão, que seria a explicação do tópico frasal, e área do conhecimento para legitimar. Será que ela fez isso no desenvolvimento 2? Lembrando, o que ela prometeu para a gente? Ela prometeu um parágrafo sobre a concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. Foi um parágrafo sobre a geografia. Ela cumpriu. Agora ela vai fazer um parágrafo sobre a questão financeira. Money, money. Então vamos lá. Aqui eu já fiz uma análise para adiantar para a gente. Paralelo a isso, por que paralelo? Porque como ela fez um parágrafo analisando a causa, ela vai fazer outro parágrafo analisando a causa. Então, ela pode usar o paralelo a isso, já que são duas causas, ela pode usar paralelo a isso, ou seja, causa-causa. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Ou seja, existe uma concepção construída socialmente, construída pela cultura, de que nem todo mundo pode ter acesso à cultura, porque nem todo mundo tem dinheiro para isso. Isso, ou seja, essa concepção, ela é retratada, na verdade, né, no livro Quarto de Despejo. Lembra que eu falei para vocês que a área do conhecimento pode vir tanto na explicação do tópico frasal quanto no fechamento? Então, poderia vir nos dois? Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. Olha só, gente, muita gente para na explicação da área do conhecimento, não para na explicação.
você tem que dizer o que a área do conhecimento tem a ver com o tema. É o que a Ana Clara fez e fez muito bem. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física. Então ela está mostrando que às vezes não é só pela questão geográfica, como foi no outro parágrafo, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Fechou o parágrafo. Tá bom? Acabou? Não! Nós temos agora o último parágrafo da redação. Vamos ler e aí a gente vai analisar a estrutura por trás. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Bom, o que há por trás desse parágrafo? Há por trás o seguinte planejamento. Primeiro, ela tem que ter um fechamento. Esse fechamento, gente, é a reafirmação da tese. Ou seja, olha aqui o que ela fez. Dessa forma, conectivo, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível. Por quê? Às vezes o aluno para aí, fala que é imprescindível. Mas quando uma coisa é imprescindível, ela é imprescindível para alguma coisa. E aqui ela reafirma a tese dela, para a construção de uma sociedade mais igualitária. Se você notar, vamos lá na introdução? Na introdução, ela diz que na Constituição a cultura é um direito de todos os cidadãos, ou seja, é um direito de todo mundo. E a tese dela é de que não há o cumprimento dessa garantia, ou seja, há uma desigualdade. Então, a defesa dela é que não há igualdade. E aqui ela está reafirmando que a gente precisa disso para uma sociedade mais igualitária. Sacou? Bom, depois que ela reafirma a tese, o que ela precisa fazer, gente? Ela precisa fazer uma coisa que o Enem pede explicitamente na proposta de redação, que é justamente a proposta de intervenção. A proposta de intervenção é a solução do problema que você apresentou. Quais foram os problemas apresentados por ela? Ela apresentou aqui, ó, concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos e o fato da arte ser direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ela precisa resolver esses dois problemas. Aí os alunos vivem me perguntando, professora, ela precisa, né, a estudante precisa colocar tudo isso aqui, agente, ação, meio, efeito e detalhamento, nos dois problemas? Não. Você precisa fazer uma proposta completa, tá bom? Uma proposta completa, tá? Então vamos lá. O que ela fez? Bom, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia, agente, destine verbas, ação, para a construção de salas de cinema, efeito, de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Isso aqui é o que a gente chama de detalhamento, é um bônus, ela está especificando, ela está trazendo uma informação a mais, por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias. Meio, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Perceba que é o efeito, tá verdinho igual o efeito. Ela já tinha colocado o efeito aqui em cima, então ela colocou dois efeitos. Fez uma completa, ela acabou de ganhar 200 pontos. Acabou.
Só que ela fez 2 problemas, lembra? Então, ela ficou com um problema para resolver. Aqui, ela resolveu o problema geográfico, porque ela fez as salas de cinemas nas periferias. Então, ela resolveu o problema geográfico. E o problema econômico? Vamos lá. Além disso, faltou uma vírgula aqui, tá? Além disso, vírgula. Cabe às instituições de ensino, agente, promover passeios aos cinemas locais, ação, desde o início da vida escolar das crianças, detalhamento, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, meio, a fim de construir a ideia de elitização da cultura, desconstruir, efeito, sobretudo em regiões carentes, talvez um detalhamento. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Outro detalhamento. Interessante que ela fez 2 completas. Precisava? Não. Ela fez porque provavelmente a Ana Clara é muito precavida. Parabéns. Não precisava, mas ela tá de parabéns porque é melhor prevenir do que remediar, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido a estrutura por trás da redação do Enem, que vocês tenham anotado. Eu vou ser bem enjoadinha agora, né? Porque a gente não gosta, né? Mas curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novas postagens e divulgue para os seus amigos, para que eles também tenham acesso a conteúdo de qualidade. E qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui que eu vou poder, né, responder e participar com vocês, tá bom? Gostei muito de ter gravado esse vídeo e espero poder continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. É isso, um grande abraço e bons estudos!